Yuri Alberto está de volta aos treinos, Vessa. Essa é a boa notícia? É, o Wolverine, né? O Wolverine da Fiel, que se regenera. A torcida chama de... É incrível. Wolverine da Fiel. Era o cara que não se machucava. Agora o cara já teve de tudo na temporada. Então, mas Dor de dente, mas nariz, ele recupera rápido, né? Isso que chama a atenção. Então a hernia inguinal dele, a cirurgia, ele vai voltar em 25 dias, cara. O papo era de 2 a 3 meses. Cara, dá uma injeção dessa no Oscar lá do São Paulo, que ele tá tomando alguma coisa. E os casos, por que a gente tem esse parâmetro? Os casos, assim, da hérnia agora do Gustavo Henrique foi em 60 e poucos dias e o do Hugo, 50 e poucos dias, assim, 40 dias, enfim. Foram muito mais do que o Yuri. Então, ontem o Corinthians anuncia que, enfim, tá encerrada a transição, tá treinando com todo mundo e vai jogar. Claro, normalmente no dia 10, mas é uma notícia importante porque, num primeiro momento, como era uma cirurgia evasiva, enfim, é uma cirurgia, você se imaginava 2 meses, 1 mês e meio, 2 pelo menos fora, e ele vai voltar antes ainda de completar 1 mês. Ele vai jogar na volta já. E vai jogar no dia 10. O Mateuzinho também está recuperado da lesão muscular, vai jogar também. O Bidu também volta de suspensão, também vai ser reforço do Corinthians. O Martínez está lá com a proteção na mão, fez a cirurgia, mas está treinando com a seleção venezuelana, está suspenso hoje contra a Argentina, mas deve jogar contra a Colômbia, aí veio o negócio do avião. O Memphis joga hoje à tarde também pela Holanda contra a Polônia, podendo ser o artilheiro da seleção holandesa. Falta um golzinho para ele fazer hoje para se isolar como artilheiro. Quem vai ficar fora é o Carrilho, esse sim vai demandar mais tempo, cirurgia, ligamento de tornozelo. Mas a boa notícia para o corintiano é essa, o Yuri se recuperando com menos de 1 mês vai voltar aos gramados, o que era bem inesperado. Assim. E tem uma contusão estranha, um problema médico estranho do Charles, né? O cara tem um nível de ferro baixíssimo e tá vendo o que vai acontecer, é isso? A postagem da esposa dele chama muito mais atenção, talvez, do que a própria situação, né? Ela posta lá a mão dele com aquela tarjinha de hospital. Tô aqui com meu marido, tá com ferro baixo e tal. E depois a gente foi entender melhor a história. Há 1 ano ele tá com essa situação, o Corinthians já tinha detectado, tá fazendo... Você coloca ferro no corpo, né? Uma reposição. Mas jogador de futebol não pode ser intravenoso, porque aí cai no doping. Então você tem que ser um negócio... pela injeção de suplementação alimentar, um monte de coisa. Isso demanda mais tempo. Há 2 meses estão tentando entender por que tudo isso que o clube está fazendo, mesmo assim, esse ferro no corpo dele não é reposto. Ele toma e o negócio está baixo. Toma e está baixo. Está treinando, está normal, mas a esposa dele, durante a data FIFA, os 2 dias de folga, assustou todo mundo, indo levá-lo lá no hospital para fazer exame e tudo mais. Mas o clube já disse que já sabia dessa história, que está acompanhando. Isso acontece com qualquer pessoa. Muita gente tem a ferritina, né, baixa, o ferro baixo. E aí você vai tentando tomar esse tipo de coisa. Mas no dele não pode ser na veia por ser jogador de futebol. E cairia no doping. Muito bem, notícias do Corinthians. Mas então, quer dizer, para esse jogo da volta vai estar bem mais reforçado. Ganhou já fora, vai jogar em casa com o time já reforçado. O Ranieri não volta. O Ranieri é o único que agora virou dúvida por conta da lesãozinha muscular lá. O clube não falou se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu não acho que é grave. Você não acha que o Corinthians teria informado? Deve ser uma lesão leve. E aí, como 10 dias até o outro jogo, tem chance dele jogar. Aí o Carrilho seria a única ausência mesmo. Dos 11 considerados titulares, o Carrilho seria o único fora para esse jogo da volta dia 10. Dia 10, que é um jogo problemático por causa da data FIFA, né, Arnaldo? Porque você não sabe como é que os caras vão se sair nos jogos, né? No dia 9 se o Martínez jogar, se o Hugo jogar, se o Memphis jogar, né? Então, assim, o Dorival, em tese, vai ter quase todo o elenco à disposição, mas não vai treinar esse elenco, vai juntar os caras ali para um jogo que vale o ano, né? Porque aí depois a semifinal é só em dezembro, aí é outro papo. Aí dá para, acho que, fazer uma programação para ter o time titular na ponta dos cascos em dezembro. E detalhe, por exemplo, o Martínez joga no dia 9 à noite. A Venezuela deixando a vida para ir para a Copa. Joga os 90 com a Colômbia. Isso lá na Venezuela. Como que você põe o Martínez em Itaquera no dia 10, 23 horas depois? O que você faz? É duro, né? Então,
Tem essa também, vai ter que esperar essa segunda rodada aí das eliminatórias. Bom, tem esse jogo do Corinthians importante que vai ser em casa e o Dorival tem a fama de ser muito bom em casa e nem tanto fora. Vamos ver os números dele em casa e fora pelo Corinthians. Temos essa tela, ó. Em casa, 11 vitórias. Fora de casa, 13. Vai vendo. Não, 11 jogos. Né? 11 jogos, 13, desculpa. Isso. 4, mas mesmo assim, 4 vitórias em casa, 5 empates, 2 derrotas e fora. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas é quase parecido. Aliás, o aproveitamento fora é melhor. O 53,8 fora é bastante aceitável quando você joga de visitante. Então, esqueçam que o Palmeiras faz, que aquilo é um negócio muito fora da curva, quase 90%. Aquilo não existe, tá? No futebol normal, isso não existe. Só que o 51,5 tá baixo, obviamente, em casa. No mínimo, você tem que ter de 70, 75 em casa. Então, o problema claramente não é fora, o problema está sendo nos jogos em casa. O próximo jogo em casa pelo Brasileiro, além desse do Atlético Paranaense, é nada mais e nada menos do que um malvadão. Então, Corinthians e Flamengo se enfrentam no final do mês. Esse é o próximo jogo do Corinthians em casa. Precisa melhorar em casa. Mas também, compensação, se melhorar em casa aí com esses números fora, vai ganhar todo mundo, Massa. Melhorando em casa, que sempre foi uma marca do Corinthians, né? Sim. Mesmo nesse período o Vesta não gosta. Coitadinho, sempre foi uma marca, né? Em casa não tinha essa de coitadinho. Vamos jogar aqui, vamos ganhar. Se melhorar, o time vai ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Boa posição, eu digo, em termos de rebaixamento. Não vai olhar para rebaixamento, né? E vai, tem quem sabe aí olhar. Mas vai, é meio óbvio, né? Tudo na Copa e ponto final. É o que resta, é o que sobrou. E tem time para isso, chegando na Copa, né? Tem time? Tem, né? Tem. O time titular encara. O time titular eliminou o Palmeiras. É que no Brasil, o Corinthians ficou um tempão sem ganhar. Ganhou o jogo do Vasco, e que valeu 6 pontos, né? E aí fica numa posição meio intermediária. Primeiro, confirmar a classificação contra o Atlético e fazer uma programação para a semifinal bem feita. Então são 2 meses para se dedicar ao brasileiro, para ajustar com esse elenco, talvez encontrar alguma alternativa, alguma situação nova. O Vitinho, de repente, ganhar mais espaço, ter algumas oportunidades, pensar em algumas variações, para que, chegando em dezembro, o time teve um estágio ainda melhor daquele que atingiu com esse time titular, né? Talvez o Corinthians, para ser campeão, precise ter ainda algo a mais do que o time base suficiente, que foi suficiente para eliminar o Palmeiras, por exemplo. Tá aí, ó. Magnata bilionário grego procura o Corinthians para fechar grande negócio. Notícia do Sou Timão. Se puder depois dar uma olhada no conteúdo da notícia, printar e colocar aí na tela pra gente também. É referente ao zagueiro Murilo, Alfina. Eu li isso ontem na hora que então vai lá. Fazendo a matéria sobre o São Paulo, que o Murilo, o Corinthians ainda tem 50% do Murilo que joga no Forest hoje, que é um clube... Mas mesmo assim, coloca pra gente, Celu, por favor. E aí ele quer comprar 10% do Maranax junto ao Corinthians. E o Corinthians também tá desesperado. Mas isso é informação do Sou Timão, né? Eu não apurei nada, acho que a Quesada também não apurou nada. Não. O que eu tenho é totalmente diferente. Ah, é? Então vai lá, Quesada. A gente tem que tomar cuidado com as fontes, ou dar informação ou não... Não, tudo bem. O que eu tô sabendo é o seguinte. Tá. O Corinthians tem uma porcentagem ainda do Murilo. O que esse cara que tá aí na tela quer fazer? Ele quer dar uma mixaria pro Corinthians, ficar com tudo, e na próxima janela vender o Murilo por 850 milhões de libras, fazer um baita de um dinheiro, e o Corinthians ficar chupando o dedo, entendeu? Sem dinheiro para pagar a marmita. É exatamente isso que o cara quer fazer. Tá certo. Agora, se o Stabile realmente é presidente do Corinthians, o Stabile, se você realmente é presidente do Corinthians, se você quer ser diferente de toda essa turma que esteve aí, você não permite esse tipo de coisa, tá? Tenha vergonha na cara, vocês do Corinthians aí. Vocês não permitam vender o que ainda falta, que é um tequinho do Murilo por uma mixaria, porque o Murilo vai ser vendido depois por uma baita de uma grana e o Corinthians vai ficar sem o dinheiro como ficou sem o dinheiro do Pedrinho. Bom, Yuri Alberto voltando. Ronaldão, o Dorival Júnior deve estar comemorando mais que todo mundo.
Não, a torcida em si, né? Porque só vem notícia ruim, Renata. Ruim, o Corinthians, notícia ruim. Agora vê essa notícia maravilhosa. E vou dizer uma coisa, hein? Parabéns, Yuri Alberto. Porque se os meninos que estão chegando